Eu começo a edição de hoje, desta segunda-feira, falando de espólio. Você sabe o que é isso? Se não sabe, fique ligado que você vai saber agora, porque está aqui comigo no estúdio o advogado Plínio Oliveira, que vai esclarecer para a gente do que se trata. Bom dia, bem-vindo, Plínio. Bom dia, Luciana. Muito obrigado pelo convite. Então vamos falar sobre o assunto, né? Espólio. O que é isso, Plínio? Tá. O espólio ele é o conjunto de bens, né, deixado pela pessoa falecida. Bens e direitos, composto pelo patrimônio positivo, que seriam o quê? Os veículos, casas, valores em bancos, e o patrimônio negativo, que seriam as dívidas. Então, as dívidas também são de responsabilidade de quem herdou? Isso existe ou não existe? Não, na verdade, a dívida não é da responsabilidade de quem herdou, mas da responsabilidade do espólio. Né? Vamos entender, então, como é que funciona isso. A pessoa faleceu, deixou uma dívida muito grande e ela também tem bens. Então, automaticamente essa dívida é quitada por esses bens? Não é de forma automática, né? Para tanto, abre-se um processo de inventário. Este inventário vai lá ser composto pelos patrimônios e pelas dívidas. Quando se existe um nível de dívidas, o valor utilizado do espólio seria para suprir primeiro essas dívidas. Teria um valor limite, por exemplo, as dívidas ultrapassam os bens. O que acontece? Tá. Se as dívidas ultrapassam os bens, elas devem chegar a ter o limite do valor disponível no saldo positivo do espólio. Então, essa parte utiliza-se para pagar as dívidas. Se ainda persistir as dívidas, elas, na verdade, serão extintas, porque os herdeiros eles não têm essa obrigação de quitar essas dívidas da pessoa falecida. Que dívidas seriam essas, Plínio? Seriam dívidas de cartão? Que dívidas necessariamente seriam? Todos os tipos de dívidas. Por exemplo, financiamento, se não tiver seguro prestamista, então automaticamente ele não vai ser cessado, né? Então teria que integrar também ao espólio para quitação. Empréstimos, dívidas de cartão de crédito. Então, assim, todo tipo de dívida existente que for integrar ao espólio devem ser priorizadas na quitação. Como é que a pessoa, no caso, os familiares, podem levantar essas dívidas, né? Porque geralmente a pessoa morreu, ela não tem acesso a todas essas dívidas. Como é que isso acontece? Na verdade, os credores, né? Eles que devem, de certa forma, procurar o procedimento de inventário, o processo, e aí, então, automaticamente entrar como parte no processo e fazer essa cobrança dentro do processo de inventário. E aí os herdeiros não, né? Os familiares, então, automaticamente também tem que fazer esse levantamento do valor dos bens para poder fazer essa quitação? Sim. Quando se abre o processo de inventário, é nomeado o inventariante. Este inventariante vai ser responsável pela administração. Então, ele vai administrar o espólio, vai fazer todo o levantamento dos bens que o falecido deixou. E aí, então, até mesmo algumas dívidas, se ele tiver conhecimento, ele pode inserir dentro do processo de inventário. E assim, no decorrer do tempo, os valores positivos vão pagando os saldos negativos. Cartão de crédito, né? Geralmente a pessoa tem um cartão de crédito. Se acontecer dessa pessoa falecer, como é que faz esse cancelamento? Quem deve cancelar? Tá. No caso do cartão de crédito, os próprios familiares podem entrar em contato com a administradora do cartão e daí informar o óbito, encaminhar também uma certidão de óbito como prova. E se caso existe dívida no cartão, essa dívida também pode ser inserida no processo de inventário para a quitação dos bens positivos, né, do espólio. Previdência privada, seguro de vida, para quem que fica no caso de morte? No caso da previdência privada e do seguro de vida, normalmente se nomeia o beneficiário, né? Se você adquirir um seguro de vida, você vai na apólice nomear alguém. Então, vai ficar diretamente para esse beneficiário. A previdência privada também, em alguns casos, vai direto. Só que em outros tipos de previdência, ela é inserida no processo de inventário. Então, aí os familiares têm que ficar atentos. Os tipos de seguro que foram feitos, como é que foi feito direitinho. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado. Eu agradeço demais o convite.